E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês Malcolm X, um dos maiores ativistas dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, com seu perfil radical, polêmico e extremamente nacionalista. Esse livro foi escrito por Manning Marable, um historiador e doutor pela Universidade de Maryland, que se especializou em estudos afro-americanos. Ele lecionou também em universidades de renome, como Ohio State e Columbia. Ele morreu antes que seu livro fosse publicado em Nova York, em 2011. O livro ganhou também o Prêmio Pulitzer de 2012, na categoria de Melhor História. E para quem não conhece, o Prêmio Pulitzer é um prêmio dedicado a pessoas que realizem trabalhos de excelência, seja no jornalismo, na literatura ou na composição musical. O prêmio é administrado pela Universidade de Columbia, em Nova York. Pessoal, o livro começa falando um pouco da história de Marcus Garvey, um ativista nacionalista negro jamaicano que fundou a Universal Negro Improvement Association, ou seja, a UNIA, uma organização dedicada aos direitos dos negros e à dessegregação, onde Earl Little e Louis Little, os pais de Malcolm, eram membros. Malcolm nasceu no dia 25 de maio de 1925, sendo o quarto filho do casal e o sétimo filho de Earl Little, pois ele já tinha 3 filhos no primeiro casamento. Apesar da vida humilde e pobre da família de Malcolm, seu pai foi carpinteiro e líder da UNIA, pois Garvey tinha sido preso por fraudes cometidas. Aos 5 anos, Malcolm tinha se tornado praticamente o filho predileto do pai, pois ele sempre o acompanhava em muitas reuniões da UNIA e em busca de novos membros para o grupo. No dia 8 de setembro de 1931, o pai de Malcolm foi acidentado e morto de forma muito violenta. Indícios e suspeitas foram apontadas para um grupo extremista branco com o nome A Legião Negra, que tinha praticamente o mesmo perfil que a Ku Klux Klan. Com a morte do pai, Malcolm, seus irmãos e sua mãe tiveram muitas dificuldades para sobreviver na cidade de Lansing, no estado do Michigan. Quando Malcolm tinha apenas 14 anos, sua mãe teve problemas mentais e acabou sendo internada em um manicômio. No final da adolescência e no começo da juventude, Malcolm teve muitos problemas de comportamento e foi morar com sua meia-irmã, Ella Collins, em Boston. Nesse momento, Malcolm Little ganha a identidade de Detroit Red, um jovem americano negro que entrou para a criminalidade, como por exemplo, consumo e tráfico de drogas, agenciamento de prostitutas e muitos roubos cometidos em praticamente em todas as cidades que passava. Malcolm até tentava arranjar emprego, mas não conseguia ficar em nenhum deles. E foi nesse momento que Malcolm também começou a ter suas percepções e opiniões em relação à segregação e à dificuldade dos negros. Em sua última e mais duradoura condenação na prisão por roubos em Norfolk, Massachusetts, Malcolm começou a fazer cursos e estudar livros dentro da prisão, por influência de um outro presidiário chamado John Elton Bembry. Ainda na prisão, seu irmão mais velho, Filbert, apresentou para Malcolm o islamismo pregado por uma seita chamada Nação do Islã. Essa seita era liderada por Elijah Muhammad, onde Malcolm e ele trocaram muitas cartas até Malcolm ser aceito dentro da seita. Ainda na prisão em Norfolk, Malcolm dedicou-se a um rigoroso programa de estudos, onde ele debatia e falava para uma multidão de pessoas e desenvolvendo sua incrível técnica de oratória. E, momentos seguintes, Malcolm mudou seu nome para Malcolm X ou Malcolm X, um intelectual político muçulmano negro
de extrema seriedade. Depois de 6 anos na prisão, Malcolm é libertado no dia 7 de agosto de 1952, tornando-se o ministro-chefe da mesquita número 7 no Harlem, em Nova York, pela Nação do Islã. Com sua grande habilidade de líder para recrutar novos membros, pregar o nacionalismo negro extremista, o ódio aos brancos, como eles chamavam de demônios, e a separação racial entre os brancos e os negros. Isso era toda a teologia praticada pela Nação do Islã de Elijah Muhammad. Nessa época e alguns anos depois, Malcolm começa sua fama na mídia, nos jornais, dando entrevistas, fazendo palestras pelas principais universidades dos Estados Unidos e realizando também alguns debates com líderes integracionistas liberais dos direitos civis. Nessa época também, Malcolm começa a ter uma posição mais política, voltada mais para o socialismo, onde ele exigia os direitos civis dos negros e condenando também o Departamento de Polícia de Nova York e outros departamentos de todo o país com crimes contra negros e chamando mais atenção do FBI em relação às suas declarações públicas. A Nação do Islã era contra o envolvimento na política e alertava Malcolm de suas declarações. Aos 32 anos, Malcolm se casou com Beth X, que posteriormente se tornou Beth Shabazz, onde tiveram 6 filhas. Malcolm, com sua grande fama na mídia, nos jornais, fez com que a Nação do Islã rompesse com ele, que era o ministro nacional da seita. As principais causas do rompimento da nação com Malcolm foram as declarações na política envolvendo a morte do presidente Kennedy, desobedecendo as ordens de Elijah, e as declarações públicas dos casos amorosos de Elijah Muhammad dentro da seita. Após a expulsão da nação, Malcolm fundou a Mesquita Muçulmana, uma organização voltada aos direitos civis e o nacionalismo negro. Em seguida, ele fez a sua viagem a Meca, na famosa peregrinação para o Hajj, do islamismo ortodoxo, onde ele conheceu muitos países da África e do Oriente Médio, tendo boas relações com os principais líderes desses países. E ele também começou a sua nova identificação como Malik el-Shabazz. Depois de suas viagens, Malcolm adotou o islamismo ortodoxo e começou a aceitar os brancos nas reivindicações dos direitos civis dos negros. E então ele fundou a sua segunda organização, a chamada Organização para a Unidade Afro-Americana. Malcolm também começa a atacar diretamente a Nação do Islã e o Departamento de Polícia de Nova York. E então o FBI começa a achar que ele seria uma ameaça muito perigosa à segurança pública e fica cada vez mais na sua perseguição até tentar achar um jeito de prendê-lo. Malcolm queria também unir o apoio dos países da África e do Oriente Médio num processo contra os Estados Unidos na ONU, exigindo os direitos civis e de voto dos negros, mas não teve muito sucesso. Então Malcolm começou a ameaçar o governo americano, exigindo a qualquer custo esses direitos, senão ele iniciaria uma revolta violenta. A Nação do Islã começa a persegui-lo de forma incansável, com tentativas de assassinato. Em determinado momento, Malcolm se sente cansado e fragilizado e dá uma oportunidade para que os seus inimigos o assassinassem. No dia 21 de fevereiro de 1965, Malcolm é morto a tiros em uma conferência de suas duas organizações no Harlem, em Nova York. Os principais suspeitos de atirarem em Malcolm foram presos e condenados, mas não se sabe as origens dos mandantes e envolvidos no seu assassinato. Há suspeitas muito fortes de que a Nação do Islã, o FBI e o Departamento de Polícia de Nova York estejam envolvidos em seu assassinato, mas não existe nenhuma prova concreta que os condene.
Depois de sua morte em 1965, a autobiografia de Malcolm foi lançada e escrita pelo jornalista Alex Haley, onde Malcolm fala de sua vida ao jornalista. O livro teve muito sucesso e foi adotado por muitas universidades americanas como conteúdo literário. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Malcolm X foi um grande líder radical, polêmico, com muitas contradições, com muitas reinvenções, mas de extrema importância para os direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!